Graça e paz. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite. Quando o pastor Arthur me convidou para trazer a mensagem, eu fiquei feliz de poder estar aqui e conhecer o povo de Deus aqui da Primeira Igreja Batista de Aracati. É uma alegria muito grande estar aqui, conhecer os irmãos, poder conhecer essa parte do corpo de Cristo. É muito gratificante. Fiquei muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de poder vir aqui nesta noite. E fico feliz também porque eu já conhecia a cidade de Aracati. Vim aqui há uns 20 e poucos anos atrás, só que com um propósito totalmente diferente. Não conhecia o Senhor e, como aqui é uma cidade turística conhecida pelo Carnaval, eu fui um desses que vim para cá para o Carnaval. E fiquei muito feliz porque hoje sou uma nova criatura e Deus me trouxe para cá não para pecar, não para me prostituir ou me embebedar, mas para pregar a palavra dele. Fiquei muito feliz por essa oportunidade. A gente vê como Deus transforma a nossa história, nos leva por novos caminhos. E mesmo que a gente passe pelos mesmos lugares, não mais da mesma maneira, mas com um propósito diferente. Então, o meu nome é Clarence, como já foi falado aqui, mas pode me chamar de Clark também. Clark. Clark. Igual o Clark Kent do Super-Homem. É um nome que eu gosto muito de ser chamado por ele também. Fica mais fácil do que Clarence, que é um pouco complicado. Aquela morena cacheada ali, como já foi apresentada, é a minha esposa, Verônica. E eu sou da Primeira Igreja Batista de Maracanaú, como os irmãos devem já saber, do pastor Arthur. Sou seminarista lá, estou no último semestre. Se Deus quiser, terminarei no meio desse ano, para depois começar no ministério pastoral, se assim for a vontade do Senhor. Então, é isso, basicamente, essa é a apresentação inicial, né? Vamos passar para o momento da meditação na Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Evangelho de Lucas, depois de Marcos, antes de João. Amém? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, no versículo 25: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora no versículo 33: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua preciosa palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, cultuando ao Senhor, adorando o teu santo nome, e aqui para ouvir também a mensagem da tua palavra. Por isso, ó Deus, eu peço a ti mais uma vez, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, que o teu Espírito venha operar nesta noite, trazendo salvação, trazendo renovação espiritual, trazendo um avivamento sobre aquele que está frio, fortalecendo os fracos, animando os desanimados, restaurando aqueles que estão perdidos, afastados da comunhão contigo. Ó Deus, nos abençoa, manifesta a tua glória e teu poder neste lugar, que a tua presença encha os nossos corações de alegria, que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, transforma-nos, renova nossas vidas, molda-nos conforme
a tua vontade nos faz ser aquilo que o Senhor deseja, para que a nossa vida glorifique cada vez mais o teu nome. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje em dia, nós vivemos num país que é considerado cristão, praticamente. Uma pesquisa que eu estava vendo certa vez afirma que quase 100% da população brasileira se declara cristã, ainda que nem todos sejam evangélicos, mas existem também os católicos que se denominam cristãos, muitos espíritas também se denominam cristãos, e há muitas pessoas que não frequentam igreja nenhuma, mas que se denominam cristãos, ou que dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. A maioria das pessoas, se você for perguntar para elas, elas acreditam que vão para o céu. Quase ninguém vai dizer que acredita que vai para o inferno, que está condenado ou que está afastado de Deus. Essa é a realidade do mundo, das pessoas que nós conhecemos e vemos por aí. Talvez você tenha lembrado de algum amigo seu, de algum colega, de algum parente que é desse jeito que eu descrevi. Inclusive muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que acreditam que são cristãos de todo o coração. Então, mas nós vemos uma contradição nisso, porque se quase a totalidade da população acredita que é cristã, por que nós temos um país tão corrupto? Por que nós temos tantas pessoas na prostituição, na mentira, no engano, explorando os outros, querendo se dar bem, vivendo no pecado, vivendo de uma maneira totalmente contrária a Deus, vivendo conforme a sua própria vontade? E aí nós ficamos a nos perguntar: onde está o cristianismo dessas pessoas? Que tipo de fé é essa? Afinal de contas, o que significa seguir a Cristo? O que significa ser cristão? Para muitas pessoas, essa palavra cristão não significa mais nada. Virou um título vazio, sem sentido, porque as pessoas vivem suas vidas não como cristãos, mas como filhos do diabo, como pessoas que não têm fé nenhuma, mas muitas vezes se denominam cristãos. Jesus, ele veio a esse mundo, se encarnou, viveu, sofreu, morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Ressuscitou, subiu aos céus, mas antes de subir ao céu, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu essa ordem. Desde então o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo chamadas a seguir a Cristo, estão sendo convidadas, o chamado para o arrependimento está indo até os confins da terra. A igreja tem pregado o Evangelho e muitas pessoas têm vindo a Cristo. Muitas pessoas têm feito essa confissão, têm dito que querem Jesus. E quando nós cremos em Cristo, nós sabemos que Jesus é o Salvador, que nos dá a vida eterna, que nos restaura, que nos perdoa, que nos transforma, que nos dá uma nova vida. A vida eterna nos garante entrar no céu. A chamada para ser do reino de Deus traz consigo perdão, reconciliação com Deus, comunhão, uma nova vida, de muitas bênçãos espirituais e até mesmo físicas. Muitas pessoas querem isso, querem a parte que elas consideram boa, digamos assim,
elas querem ser abençoadas, elas querem ir para o céu, querem ser curadas, querem ser prósperas. Jesus não garantiu que ia dar isso para todo mundo, mas às vezes Ele dá isso pela sua misericórdia. Então as pessoas querem um Deus que perdoe seus pecados, limpe toda a sujeira que elas fizeram, abençoe as suas vidas, faça elas prosperarem, resolva seus problemas, faça com que elas vivam uma vida tranquila, sem dificuldades ou tribulações, e no final das contas possam ir para o céu. Basicamente é isso que as pessoas querem. Se você for perguntar se alguém quer ir para o céu, ela vai dizer que quer. Se ela quer que Jesus salve a sua vida, provavelmente ela vai pensar e vai dizer: seria bom que Jesus me salvasse, é claro que eu quero ir para o céu. Mas a grande questão que eu gostaria de meditar hoje à noite é que é impossível crer em Jesus apenas como Salvador, apenas querer ir para o céu, ser perdoado, ser abençoado nessa terra, mas não querer ter uma vida transformada, assumir um compromisso com Cristo, viver como um verdadeiro discípulo. Essas coisas não estão separadas. Todo aquele que crê em Jesus como Salvador deve crer nele também como Senhor. Deve entender que Jesus não é apenas aquele que salva, não é apenas aquele que leva para o céu, mas Ele é aquele que nos leva para viver uma nova vida, uma nova história, transformados, vivendo em santidade, de uma maneira que glorifique a Deus, que honre o seu nome, de uma maneira totalmente diferente. Ele quer ser o Senhor da nossa vida, resumindo. Ele não quer ser só o Salvador. Ele quer governar as nossas vidas. Ele quer ser o Senhor da nossa história. Ele quer reger os nossos passos. Ele quer andar conosco. Ele quer transformar o nosso coração. Todo aquele que vem a Cristo precisa entender que se ele está indo a Cristo, ele precisa mudar de vida. E Jesus o aceita como ele está, mas de maneira nenhuma Jesus quer que ele permaneça do mesmo jeito. A vontade de Cristo é que ele seja diferente, seja transformado. Basicamente é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Entrando aqui no texto propriamente dito que a gente leu, capítulo 14, versículo 25. Nós vemos que o versículo 25 diz: grandes multidões o acompanhavam. Veja só, naquela época, multidões de pessoas acompanhavam Jesus. Quando fala multidões, realmente imagine milhares de pessoas, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, eram muitas pessoas, multidões, e nesse momento aqui, grandes multidões o acompanhavam. Como eu tenho falado até aqui, isso se enquadrava nessa situação, muitas pessoas que estavam seguindo a Cristo nessa hora, não era só porque queriam realmente segui-lo de verdade. Muitas dessas pessoas só queriam as bênçãos, só queriam os milagres, só queriam ver alguma maravilha, só queriam receber algo de Cristo. E Jesus sabia disso, das intenções dos corações de muitas pessoas. É por isso que quando ele percebe essas grandes multidões o acompanhando, ele, voltando-se, lhes diz, versículo 26, se alguém vem a mim, preste atenção no que ele diz. Ele começa dizendo, se alguém vem a mim. Por que ele fala dessa maneira? Porque ele vai começar a dizer as suas condições, que aquele que o deseja seguir deve se encaixar. O grande problema, queridos, é que muitas pessoas hoje pensam que seguir a Jesus é do jeito que elas quiserem, conforme a maneira delas. Mas não é assim.
Aquele que deseja seguir a Cristo precisa compreender que quando ele toma essa decisão de seguir a Cristo, ele está abrindo mão de si mesmo para seguir a Jesus e andar conforme a sua vontade. Ele vai ser o Senhor da sua vida. É por isso que ele começa dizendo: se alguém vem a mim. Ele agora vai dar as condições. Em outras palavras, ele está dizendo: você quer me seguir? Você quer estar perto de mim? Pois deixa eu dizer para você como é que eu quero que você me siga. Qual é a minha vontade para a sua vida? E aí ele continua dizendo: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu sei que isso aqui é forte. Muitas pessoas não gostam de ouvir, porque geralmente as pessoas só gostam de ouvir algo que as faça se sentir bem, massageie o seu ego, faça ela ter um momento de alegria. Todo mundo quer gostar de ouvir Jesus dizendo algo assim: se você quiser vir após mim, eu vou te abençoar, vou fazer grandes coisas por você. E eu não estou dizendo que Jesus não faz isso, estou dizendo que as pessoas gostam de ouvir essa parte. Mas quando são as condições para segui-lo, aí é mais difícil de ouvir. E veja que ele diz tudo isso aqui, ele disse: quem não se encaixa nisso não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você não se encaixar nisso, se você não quiser viver dessa maneira, entenda que você não vai poder me seguir, você não vai poder andar comigo, você não vai poder ser meu discípulo, porque discípulo é andar junto de Cristo, é seguir os seus passos. Jesus não veio chamar pessoas para serem membros de igreja. Jesus não veio chamar pessoas para serem adeptos de uma religião. Jesus disse o que para os discípulos que eu citei no início? Fazer discípulos de todas as nações. Jesus nos chamou a pregar o Evangelho e fazer discípulos. A vontade dele é chamar pessoas para segui-lo, para andar com ele, andar perto dele. E um discípulo é aquele que segue o mestre em tudo que ele faz, procura fazer a vontade do mestre, procura obedecer, procura seguir os seus passos, procura se moldar ao desejo do mestre e não ao seu próprio desejo. É por isso que Jesus diz aqui: se alguém a mim não aborrece. Agora entenda bem essa palavra. Quando ele diz não aborrece, ele não está querendo dizer que você deve odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos. Não é isso que ele está dizendo, literalmente. Quando ele fala aborrecer, esse aborrecer tem um sentido de amar menos. Amar menos. É um amor que deve ser muito inferior ao amor que você deve ter pelo Mestre, por Cristo. É um amor tão inferior que, se comparado ao amor que você tem por Ele, é como se fosse um ódio. Porque o amor que você tem por Ele é muito maior. É isso que ele está querendo dizer. Todo aquele que deseja segui-lo deve priorizá-lo, fazer a sua vontade. Se houver um conflito entre a vontade de Cristo e a vontade de algum parente seu, seja quem for, quem é que deve prevalecer? Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, em outras palavras: você deve ser fiel a mim, acima de todos, acima de qualquer pessoa. Ele não está dizendo para você abandonar a sua família, mas ele está dizendo: ame a mim mais do que a sua própria casa, do que a sua própria família. E se algum dia nós tivermos que escolher entre agradar a Cristo ou agradar a nossa família, nós precisamos agradar a Cristo. Eu espero que a gente nunca precise fazer essa escolha, mas se um dia for preciso, Cristo tem que ser o objeto do nosso amor e da nossa fidelidade acima de tudo. É isso que ele está dizendo aqui.
E ele diz, no final aqui, ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece, aí pule o meio do versículo, no final ele diz: ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Isso aqui que ele fala é chocante, porque nós temos a tendência natural de nos apegarmos à nossa própria vida. Toda pessoa quer viver a sua vida do seu próprio jeito, do jeito que ela quer. Ninguém aceita naturalmente que outra pessoa diga para ela o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer, o que ela tem que pensar. Nós temos uma tendência, até por causa do pecado, de querer andar conforme a nossa própria vontade, de querer satisfazer os nossos desejos, de querer viver a nossa vida do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer. Mas Jesus está dizendo aqui: se você quer ser meu discípulo, você precisa aborrecer, ou seja, amar menos até mesmo a sua própria vida. Você precisa amar mais a mim do que a você mesmo. Você precisa ser mais fiel a mim do que a você. Eu tenho que ser o objeto da sua obediência total, da sua fidelidade, do seu amor. É isso que Jesus quis dizer aqui. E olha que ele coloca isso como uma condição para ser seu discípulo. Isso não é uma opção. Ele não disse assim: olha, se você quiser vir após mim, se você achar interessante me colocar em primeiro lugar, faça isso. Se você puder me amar mais do que a sua própria família e do que a você mesmo, faça isso. Mas se não der, não tem problema não. Continue vivendo a sua vida egoísta, egocêntrica, conforme a sua própria vontade, e me sirva do jeito que você quiser. Não é isso que ele está dizendo. Isso é uma condição. Isso é uma ordem. Isso não é uma opção. E é isso que muitas pessoas hoje, que se dizem cristãs, não compreenderam, irmãos. É por isso que nós temos tantas pessoas no nosso país que confessam ser cristãos, mas vivem como mundanos, vivem como incrédulos, porque elas não entenderam que seguir a Cristo é adotar um novo estilo de vida, onde Ele deve ser honrado acima de tudo e de todos. Isso é ser cristão. Isso é a fé viva e verdadeira. Veja que Tiago ensinou: a fé sem obras é morta. Uma fé vazia, que é só de palavras, mas que não produz fruto nenhum, não é a fé viva e verdadeira. É uma fé morta. A fé viva, verdadeira, é aquela que produz frutos, é aquela que traz como consequência boas obras, ou seja, uma vida diferente, uma vida transformada, uma nova vida em Cristo. Isso é a vida cristã. Volte só um pouquinho aqui para Lucas capítulo 9, depois a gente volta para o 14, só para eu ler esse texto aqui, para complementar esse ponto. Lucas 9, 23. Veja o que ele diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, mais uma vez lhe colocando a condição, a si mesmo se negue sua própria vida, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, todo dia renuncie a sua própria vida e siga os meus passos. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? O que ele está dizendo, em outras palavras, aqui é o seguinte: ele está falando sobre amar a Ele mais do que sua própria vida, como a gente leu lá no capítulo 14. Aqui ele usa a expressão: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negue você mesmo, sua própria vontade. E aí ele usa uma expressão aqui que às vezes nós ficamos confusos e não entendemos muito bem, quando ele diz assim: se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la,
Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Às vezes as pessoas leem isso e ficam se perguntando: mas como é que pode? Se eu quiser ganhar, eu vou perder. Se eu perder, eu vou ganhar. O que é isso? O que ele está dizendo, em outras palavras, aqui é o seguinte: é simples. Ele está dizendo que se você quiser se apegar à sua vida, viver do jeito que você quer, conforme a sua própria vontade, conforme os seus desejos e seus sonhos, conforme a sua natureza carnal, fazendo a vontade da carne, você vai ganhar a sua vida terrena. Pode ganhar o mundo inteiro, como ele falou aqui, porque essa pessoa quis ganhar a sua vida. Só que vai acontecer o que? Ela vai perder a sua vida, porque à medida que ela tenta conquistar, ter uma vida nesse mundo conforme os seus desejos, ela vai viver a vida que ela quiser, do jeito que ela quiser, mas a vida de Deus, a vida eterna, ela vai perder. É isso que ele está dizendo. Mas se você fizer o contrário, se você renunciar à sua vida, deixar a sua vontade de lado, deixar os seus desejos de lado, para fazer a vontade dele, se entregar a ele de todo o coração, o confessá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, e entregar os seus caminhos para ele, para viver conforme a vontade dele, aí você vai até perder muita coisa aqui nessa terra. Você vai deixar de usufruir de muitos prazeres carnais, talvez perca até dinheiro, perca tempo, vai deixar muita coisa de lado nessa vida, por amor a Deus, mas você vai ganhar a vida eterna. Você vai receber a vida abundante de Deus, que já começa nessa vida, uma vida de comunhão, de conhecimento de Deus, de perdão, uma vida na luz, uma vida de paz, de alegria verdadeira, de felicidade verdadeira, de andar na presença de Deus e usufruir da sua presença, da manifestação da sua glória na sua vida, vendo o seu poder dia após dia, transformando o seu coração. É isso que você vai receber. Você vai perder muitas outras coisas, mas você vai ganhar a vida verdadeira. Foi isso que Jesus quis dizer. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro, e você pode até conseguir conquistar muitas coisas, ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa de sucesso, de fama, de status, reconhecido estadualmente, nacionalmente. Você pode até conseguir isso. Você pode conseguir muitas coisas, mas de que adianta, como disse Jesus, conquistar tudo que você quer e perder a vida eterna? De que adianta chegar no último dia da sua vida e ver que tudo que você conquistou agora não vai valer de mais nada, e você vai ter uma eternidade pela frente, só que se você não se arrepender, vai ser sem Deus, sem Cristo, sem salvação? De que adiantou ganhar o mundo inteiro? É isso que ele está querendo dizer. Eu quero dar aqui, irmãos, 3 exemplos bem rápido, só para poder ilustrar esse ponto que eu falei, da negação do eu, do si mesmo, negar-se a si mesmo. Eu vou citar aqui 3 exemplos, 3 áreas nas quais a gente deve negar o nosso eu, para que possa ficar claro para você, você possa compreender na prática da sua vida o que significa isso. Porque falando só assim, na teoria, sobre negar a si mesmo, fazer a vontade de Deus, alguém pode ficar se perguntando: mas irmão, afinal de contas, como é que é esse negar-se a si mesmo? Como é que eu faço para fazer a vontade de Deus? Como é que eu posso saber se eu estou realmente vivendo para Cristo ou vivendo para mim mesmo? Eu vou dar 3 exemplos aqui de situações para a gente meditar, refletir e analisar, examinar nós mesmos, se nós estamos realmente vivendo como cristãos ou se estamos vivendo para nós mesmos. E o meu desejo é que, se você identificar
que a sua vida não está agradando a Deus, hoje é um dia que Deus está te dando para você se arrepender, para você mudar de vida. Se Deus quiser, você ainda vai ter toda uma história pela frente. Você pode mudar a partir de hoje, viver de uma maneira diferente, ainda que você tenha errado. Deus está te dando uma oportunidade. Hoje você está aqui, eu creio, com um propósito. Creio que Deus quer falar no seu coração. A primeira situação que nós devemos negar a nós mesmos é com relação ao pecado. Todos nós temos naturalmente uma natureza caída e pecaminosa. Todo o nosso ser é naturalmente inclinado para o pecado. Mesmo quando nós nos convertemos verdadeiramente, o pecado que ainda está em nós, ele nos atrai, ele nos puxa. Nós fomos tentados pela nossa própria carne. E se quem se converte é assim, imagine quem não se converte. Porque quem não está em Cristo é escravo do pecado. Escravo, não consegue se libertar das práticas pecaminosas. Então o pecado, ele exerce uma força muito grande no nosso ser. Ele nos atrai, ele nos tenta. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria natureza. O pecado bate à nossa porta todos os dias, precisando que nós demos uma resposta, se nós vamos atender aos seus desejos ou não. E negar-se a si mesmo envolve isso. Negar essa vontade humana que às vezes há em nós, que quer nos levar para o mal, que quer nos levar para as coisas deste mundo, para os valores deste mundo, para fazer a vontade da carne e do diabo, para seguir as modinhas dessa época, para seguir os valores pregados na internet, na televisão. As tentações estão aí ao nosso redor sempre. O diabo colocando como uma bandeja para que as pessoas caiam. Nós precisamos todos os dias tomar uma decisão de negar isso, negar essas tentações, não aceitar a oferta do pecado. Ser cristão é rejeitar o pecado, é abandonar o pecado, é viver uma nova vida. É por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Preste atenção, já passaram, e eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Todo aquele que é chamado, que se torna cristão, ele precisa compreender que Deus o está chamando para uma nova vida, para uma nova história. Não mais como escravo do pecado, irmãos. Não mais fazendo a vontade da carne do mundo, mas para fazer a vontade de Deus, para andar conforme os seus ensinamentos, para viver em santidade, andar em novidade de vida. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Foi Deus quem disse isso. Ele está dando uma ordem: sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou um Deus santo. Eu quero seguidores que busquem santidade, que amem a retidão e a justiça, que temam o meu nome, que me reverenciem, que me respeitem, que me honrem, que me glorifiquem, que rejeitem a carne e o pecado e queiram andar em novidade de vida. Eu não estou dizendo que a gente nunca mais vai pecar, porque nós pecamos mesmo sem querer. Mas o cristão, ele é diferente. Ele é aquela pessoa que quando peca, o Espírito Santo fala ao seu coração e ele se sente mal e se arrepende e pede perdão e clama ao Senhor dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda, eu não quero mais fazer isso, eu odeio esse pecado, eu abomino isso, eu não quero mais ser assim. Tem misericórdia da minha vida, me ajuda a vencer essa tentação, me ajuda a ser diferente, me transforma.
É assim que é um cristão, irmãos. Agora, aquele que não é de Cristo, ele não tem temor nenhum, ele não se importa se peca, ele não se importa se está desagradando a Deus, ele não está nem aí, ele continua no pecado, ele ouve sermão após sermão, pregações, as pessoas falam da Bíblia, mas a pessoa continua do mesmo jeito, coração duro, impenitente, não se arrepende, não quer ser transformado, quer agradar a sua carne, quer viver no pecado. Assim não é o verdadeiro cristão. Jesus disse: pelos vossos frutos os conhecereis, porque toda árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz fruto mau. Que árvore nós somos? Se nós somos cristãos, nós somos uma árvore boa, fomos transformados, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em nós. Como que nós vamos ter prazer no pecado? Como que nós vamos viver do mesmo jeito que o mundo vive? Meus irmãos, eu conheço pessoas que se dizem cristãs, mentem, roubam, enganam, se prostituem, adulteram, falam palavrões, são homossexuais, mas dizem: eu sou cristão. Está muito errado isso. Jesus disse para os fariseus certa vez: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer que nós tenhamos um coração transformado, santo. Segunda situação que nós precisamos honrar a Deus: o nosso tempo. O nosso tempo. Eu costumo dizer que uma boa maneira de nós avaliarmos se nós amamos a Deus ou não, se nós estamos seguindo a Cristo ou não, é o nosso tempo. A maneira como nós usamos o tempo que Deus nos deu. E eu quero que você medite nessa noite. Como você está usando o tempo que Deus te deu? Não responda para mim. Deus Ele sonda o seu coração. Você está diante dele nessa hora. Todas as coisas estão nuas e descobertas aos seus olhos. Talvez as outras pessoas não sabem como você vive a sua vida no dia a dia, mas Deus sabe. Como você usa o seu tempo? Você vive para Ele? Você o ama verdadeiramente? Você o honra no seu dia a dia? Porque, irmãos, guarde uma coisa no seu coração: aquilo que nós mais gastamos no nosso tempo, se não for uma obrigação, eu não estou falando aqui de trabalho ou de estudo, aquelas coisas que nós fazemos por obrigação, que temos que fazer para viver. Eu estou falando aqui do seu tempo livre, o tempo que você pode escolher o que você vai fazer. Aquilo que nós mais amamos são as coisas que nós mais gastamos no nosso tempo. Você sabia? E aí eu pergunto para você: como é que você está gastando o seu tempo? Como é que você está vivendo no tempo que você tem livre? Isso vai mostrar qual é o objeto do teu amor. Quem é que você está honrando? Para quem você está vivendo? Porque muitos vão trabalhar, chegam do trabalho, passam o dia todo sem nem pensar em Deus. Chegam do trabalho, eu vou dar só um exemplo aqui, só para ilustrar. Não estou dizendo que é a vida de alguém aqui, mas às vezes a pessoa chega do trabalho, toma um banho, e a primeira coisa que ela faz é pegar o seu celular e ficar pendurado nele de 6 horas da noite até 11 horas da noite. Vendo Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, conversando besteira, vendo coisa fútil, TikTok, essas coisas que o mundo oferece, que não são pecaminosas em si mesmas. Eu não estou dizendo que é pecado você usar essas coisas. Eu estou falando aqui de prioridade. Do que você está dando mais importância?
Tem gente que não vai para o celular, mas passa a noite toda na novela, ou vai assistir na Netflix a sua série favorita, e vai maratonar, como se diz, né? Passar a assistir 10 episódios, 5, 6, até cansar, até dar sono, e não se lembra de Deus, não ora, não lê a Bíblia, não pensa em Deus, não ouve uma mensagem, não tem tempo para servir, não tem tempo para evangelizar. Mas no domingo muitas pessoas vêm à igreja, levantam suas mãos e dizem: ó Senhor, eu te amo, eu te adoro, Tu és tudo para mim. Você acha mesmo que alguém que passa a semana toda rejeitando a Deus, negando a Deus, desprezando a Ele, vai chegar no domingo à noite e querer ofertar um culto a Deus e Ele vai receber? Sendo que ele passou todo o tempo sendo desonrado, desprezado e excluído da vida daquela pessoa. A nossa vida de cristão não se resume ao que a gente faz aqui na igreja, mas é quem nós somos no nosso dia a dia, quando ninguém está vendo, quando ninguém está perto de nós. Salmo 42 diz assim, Salmo 42, versículo 1: assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Isso descreve você? Não responda para mim. Descreve a sua vida? Você suspira por Deus? Ele é o objeto do desejo da sua alma, aquele por quem você anela, com quem você deseja estar perto, orando, falando com Ele, contemplando a sua face. Você tem anelado pelo seu momento de oração, por estar na presença de Deus, por estar falando com Ele, por adorá-lo? Ou será que você suspira, não vê a hora de chegar em casa anelando, suspirando pelo jogo de futebol, pela novela, pela série da Netflix, pelo Instagram? E aí você passa 2, 3 horas ali diante do seu ídolo e esquecendo de Deus. Eu só estou lançando isso para a gente meditar e refletir. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto ao seu tempo, e tudo quanto fizer prosperará. Isso descreve você? É assim a sua vida? O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus? Você ama ler a palavra de Deus? Você tem prazer em aprender as Escrituras? Você tem sede de ouvir a voz de Deus através da Bíblia, de ouvir o que Ele vai te dizer, o que Ele vai te ensinar, da orientação que Ele vai te dar? Isso te dá prazer, te dá alegria, te dá satisfação ou não? Será que você se encaixa naquele grupo que passa a semana toda sem pegar nem na Bíblia, que a Bíblia fica lá dentro da casa, aberta no Salmo 191, achando que isso vai alegrar a Deus, que isso está honrando a Deus? Tem gente que a Bíblia já está lá empoeirada, bem novinha, do jeito como recebeu há 5 anos atrás, não tem nenhuma marca de dedo, de sujeira, de tanto ser manuseada, riscada. Quando você vê uma Bíblia bem velhinha, com marcas de que foi manuseada, riscada ali, amassada, pode ter certeza, é a Bíblia de um crente
que tem prazer na palavra de Deus, que medita na sua lei de dia e de noite. Sabe por que ele faz isso? Porque ele ama a Deus. Então ele nega o seu tempo, ele sacrifica o seu tempo para Deus. Meus irmãos, nós vivemos numa época hoje terrível. Nós temos todo tipo de distração que você imaginar, de entretenimento que é feito, que o mundo oferece. São coisas que não são nem más, como eu falei, são coisas que às vezes até não tem pecado em si mesmas, mas são entretenimentos que não trazem muita edificação, são roubadores de tempo. Isso eu tenho certeza que é uma estratégia também do inimigo. Ele apoia isso certamente, porque ele sabe que uma das melhores maneiras de tirar as pessoas da presença de Deus é oferecendo algo que atrai a elas. Nessa época de tecnologia que nós vivemos, vou falar só isso aqui para finalizar esse ponto. Nós vivemos uma época, irmãos, em que nós temos pessoas escravizadas por tecnologia, por rede social, por televisão, por computador, por videogame. Uma coisa que era para ser boa, que era para ser um entretenimento saudável, para ser usado só como um passatempo, de vez em quando se tornou um ídolo, tem sido um senhor para muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas escravizadas, vivendo como zumbis, viciados em tecnologia, que não conseguem soltar o celular para poder buscar a Deus. Olhe na rua, no ônibus, no metrô, seja onde for, e você vê como isso domina as pessoas. Mais uma vez, para ninguém me entender errado, não estou dizendo que é pecado, você tem que deixar totalmente, estou falando de prioridade. Você sabia que hoje as tecnologias se tornaram uma doença para muita gente? Tem gente que está tendo que ser tratada como se fosse um viciado em drogas, porque isso vicia, isso prende, isso escraviza. E isso tem se tornado um ídolo na casa de muitos crentes, muitas pessoas que se dizem cristãos. Em nome de Jesus, derrube esse altar, derrube esse ídolo. Não permita que Deus deixe de estar no trono do seu coração. Não permita que outra coisa venha reinar na sua vida. Que você ame a Cristo acima de tudo e de todos. Que você o sirva e o busque de todo o seu coração. Que Ele seja o anseio da sua alma, o prazer da sua vida, aquele por quem você vive. Essa é a vontade dEle. E isso, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Isso não é uma coisa ruim. Existe coisa melhor do que estar na presença de Deus, do que sentir a sua presença. Se você nunca sentiu isso, pois busque, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas isso é quando nós buscamos de todo o nosso coração. Que coisa maravilhosa é buscar a presença de Deus. E Ele se deixa ser achado, irmãos. Ele quer ser achado, Ele quer ser adorado. Irmãos, e como é bom quando você ora e sente a presença de Deus, o Espírito fluir em você. Quando a palavra entra no seu coração e você sente Deus falar, e você é transformado, impactado, renovado para uma nova vida. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso no mundo. E as pessoas estão trocando a fonte de águas vivas por poços imundos e sujos, oferecidos pelo mundo.
E como que Deus fica triste com isso, irmãos? Para finalizar, o último exemplo. Como Deus quer que nós neguemos a nós mesmos nos nossos sonhos. Atos 20, 24 tem um versículo que eu amo muito, que Paulo diz assim: em nada tenho na minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, assim como Jesus, viveu uma vida onde a prioridade era Deus. Veja que ele diz que a preciosidade da vida dele consistia em viver para Cristo, cumprir a sua carreira e o seu ministério, servir ao Senhor. Jesus viveu para servir ao Pai. Paulo, como exemplo de homem de Deus, viveu para servir a Cristo, abandonou sua própria vida. Lá em Gálatas 2, 19 e 20 ele diz: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele vivia para Cristo, não para ele mesmo. Em 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vontade de Deus é que nós vivamos para Ele, para a glória dEle, para o seu louvor. A nossa vida nessa terra deve ser para glorificar a Cristo. Se você tem algum propósito nessa vida que não se enquadra em glorificar a Cristo, viver para a glória dele e cumprir o ministério que Deus tem para a sua vida, você está andando fora da vontade de Deus. Tem gente que vive para a sua carreira, para a sua profissão, para si mesmo, para realizar seus sonhos. É errado buscar ter um trabalho bom, estudar? Não. Mas é errado quando você sacrifica Deus, a busca por Deus, para viver essas coisas. Quando você deixa a vontade de Deus de lado para fazer sua própria vontade. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus planos? Você tem buscado saber o que Deus quer de você? Qual é o propósito dele para a sua vida? Como que você pode servi-lo, agradá-lo, glorificar o seu nome? Você já parou para pensar o que Ele quer de você nessa terra? Como que Ele quer que você viva? A vontade de Deus é que os nossos sonhos e planos estejam de acordo com a sua vontade. No versículo 27 do capítulo 14 ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Jesus estava usando como exemplo aqui a cruz que ele tomou e usando isso como um símbolo de renúncia. Todo aquele que é cristão, que quer seguir a Cristo, precisa renunciar à sua vida, como ele fez, para poder ser seu discípulo. É por isso que lá no 33 ele termina dizendo: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que agora que você quer segui-lo, você vai ter que deixar seu emprego, sua casa, sua família, deixar tudo de lado, ir lá para a Índia, para a África. Não é isso. Ele está querendo dizer que você tem que estar disposto no seu coração a renunciar qualquer coisa que seja preciso por amor a Cristo. Se você identificar qualquer coisa na sua vida que está em choque com a vontade de Cristo, é necessário que você abandone aquilo para agradar a Cristo. É isso que ele está dizendo. Essa é a vontade dele. Então, meus irmãos, era isso que eu creio que Deus queria que eu trouxesse aos irmãos nessa noite. Eu sei que provavelmente, talvez alguns ficaram chateados comigo, porque não é uma palavra muito doce, né? Mas, irmãos, eu não posso deixar de falar
aquilo que Deus me mandou falar. Porque nós precisamos, irmãos, nesses dias tão difíceis, amar a Cristo de verdade, seguir a Ele de todo o nosso coração. Porque se você fizer isso, você vai ver como vai valer a pena renunciar a qualquer coisa para seguir a Cristo. No dia que você chegar no último dia da sua vida, você vai olhar para trás e eu tenho certeza que você vai dizer assim: ó Deus, valeu a pena. Cumpri a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça. Você vai olhar para trás e vai ver: foi a melhor decisão que eu fiz. Foi renunciar o pecado, renunciar meu tempo, meus sonhos e viver para Cristo. Valeu a pena. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Você vai ver as experiências que você vai ter com Deus, o que Ele vai fazer na sua vida, no seu coração, através de você no ministério. Não tem preço. Não tem preço. É muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.